alegria estarmos todos juntos aqui para glorificar o nome do Senhor. Como os irmãos podem ver, nós estamos implementando uma nova forma de falar os avisos e avisar a igreja sobre as atividades da igreja. Então, no início, no intervalo, da EBD até o culto, nós iremos colocar sempre aqueles avisos ali. Então, os irmãos podem ficar informados através dali e também nós vamos depois colocar nas nossas redes sociais e também no nosso grupo, na nossa comunidade, onde nós vamos informar os irmãos. Então, caso você ainda não esteja na nossa comunidade, nós temos o QR Code passando ali, Ali é muito rápido, mas nós temos também o QR Code da comunidade ali na frente, na recepção, tá bom? Então, se quiser entrar na comunidade, fique à vontade, nós temos lá todas as informações para os membros e para as pessoas visitantes também. Nesse momento, nós vamos começar o nosso culto com o prelúdio, que você possa aquietar o seu coração nesse momento e pedir para que o Senhor receba toda a adoração e todo o louvor que você vai entregar nesse momento, amém? Oremos. Senhor Jesus, nesta manhã nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença para te engrandecer, te adorar em espírito e em verdade e entregar, Senhor, as nossas vidas diante de ti. Que o Senhor esteja, Senhor, neste lugar, que o Senhor receba realmente os nossos corações e que todas as coisas que fizemos aqui, Senhor, seja para a tua glória e para o teu louvor. Que as nossas vidas reflitam a tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, já te agradecendo pelas pessoas que estão cá e as pessoas que não puderam vir. Que o Senhor abençoe elas, as pessoas que estiverem também em trânsito, que o Senhor as abençoe e que essa manhã seja uma manhã realmente de entrega, de louvor, Senhor, para ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para a leitura bíblica de Salmos 146. A leitura vai ser todo mundo junto. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem filho de homem, em quem não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perece Deus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor dizendo que Ele é realmente o dom de Deus e que toda honra e toda glória a Ele somente. Louvamos, ó Deus, pelo dom
nosso louvor, em espírito e em verdade ao Senhor. E entregar os nossos corações e as nossas vidas diante dele. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sua igreja, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que essa oração ela realmente seja verdade em nossas vidas. Nós nascemos para adorar ao Senhor e que você realmente viva aquilo que você está cantando nesse momento. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura bíblica de 1 Pedro 1, de 13 a 21. Nosso irmão Daniel.
Por isso, tenham o espírito preparado para a ação. Estejam atentos e ponham a esperança na graça que lhes será concedida quando Jesus se manifestar. Como filhos obedientes a Deus, não sigam aqueles vícios de outrora, quando viviam na ignorância. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fazem. Assim como Deus vos chamou, é santo. Pois a Escritura diz, sejam santos porque eu sou santo. Se invocarem como Pai aquele que julga, cada um conforme as suas obras, sem fazer distinção das pessoas, então tenham-lhe respeito enquanto vivem neste mundo. Saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados. E não foi pelo preço das coisas que desaparecem, como a prata ou o ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha nem defeito. Ele tinha sido destinado para isso ainda antes da criação do mundo e manifestou-se nestes últimos tempos para o vosso bem. Por meio dele, creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou. E assim, a vossa fé e esperança estão postas em Deus. Glória a Deus. Pedro, ele nos ensina que o Senhor é santo e que nós devemos ser santos porque Ele é santo. O Senhor é maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória, e que realmente a esperança do Senhor vive em nossos corações, vive em nossas vidas todos os dias, mesmo com as incertezas. A gente vive nesse mundo e as incertezas, elas estão no nosso coração. Mas o Senhor continua o mesmo, o Senhor permanece o mesmo para todo sempre. Então, que nesta manhã nós possamos agradecer ao Senhor pelas dádivas e bênçãos que Ele tem nos colocado e a proteção, que é o mais importante. E eu gostava de pedir para a Isabel Jorge fazer essa oração de gratidão ao Senhor, amém? Senhor, nesta manhã queremos agradecer-te pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos diárias, pela saúde, pela força, pelo alimento, pela casa, por todas as coisas que tu nos dás dia com dia. Mas acima de tudo, Senhor, queremos agradecer-te, porque somente tu és o único a quem podemos recorrer, és o único a quem podemos ir, e não temos outra além de ti, Pai. Queremos louvar-te e agradecer-te pelo teu amor, porque pelo teu amor tu fostes à cruz do Calvário por nós, e destes a tua vida por nós. E hoje podemos ter a certeza que somos teus filhos. Te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para cantar mais uma vez e dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Deus onipotente.
diáconos para que possamos fazer essa entrega. E que nesta manhã você possa louvar ao Senhor com todo o seu coração. Nós iremos cantar que hoje é tempo para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Sério que... Venham, crianças. Vou pedir que a Raíssa desça também. Zayana, Mary, irmãos, queremos agradecer a nossa igreja, que é tão generosa, que nos
supre de tanto amor e de tanto cuidado. Queremos agradecer pelas orações, pelo acampamento das crianças. Queremos agradecer pelas ofertas específicas, pelos apadrinhamentos, também pelas palavras de ânimo que recebemos ao longo desses dias. E no próximo domingo, dia 29, então sairemos daqui das Caldas com 20 crianças lá para a Quinta das Boas Novas, a PEC, lá no Alentejo. E é com muito prazer que nós transmitimos à igreja essa informação. Ano passado fomos com 11 crianças e esse ano vamos com 20. E o tema que vai ser trabalhado lá ao longo do acampamento de Páscoa vai ser a Bíblia. Olha que maravilha, né? Terão uma semana para falar a respeito disso e serem reforçados nas verdades que a Bíblia nos ensina. E nós queremos, então, dizer também que nós vamos em 3 voluntárias dessa vez, vamos a Raíssa, eu e a Débora. E nós vamos ajudar ali os missionários da PEG junto com o acampamento. Nós temos ainda, queridos, uma necessidade. Nós temos tentado, junto à junta de freguesia, um autocarro para levar essas 20 crianças, mas até agora ainda não temos uma notícia positiva. Ontem foi minha última tentativa. Se não conseguirmos um autocarro, teremos que ir em 6 carros e nos falta um carro para essas crianças, para 4 crianças pelo menos. Então, se você tem disponibilidade de no próximo domingo, às 14 horas, às 2 horas da tarde, ir conosco, levar essas crianças até Vendas Novas. E também na quinta-feira, dia 2, à noite, ir buscá-las. Depois do culto, você fale comigo, por gentileza, porque nós ainda temos essa necessidade. Se não conseguimos o autocarro, já temos 5 carros, mas falta-nos um para completar a locomoção de todas as crianças, ok? Hoje ainda temos as sobremesas. E se você ainda tem alguma pendência, aproveite hoje para acertar, porque domingo que vem provavelmente nós não estaremos aqui, porque já estaremos nos dirigindo para a PEC, nos últimos preparativos para a saída. Muito obrigada. No 5º dia, Deus fez os animais marinhos, os pássaros, e viu que era bom. Gênesis 1, 20 a 23. Salmos 32, 1. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Sim, apaixonada, faltará. Salmos 23, versículo 1. Eu vou pedir à irmã Palmira que faça essa oração pelas crianças e já em favor do acampamento, da nossa saída no próximo domingo. Meu Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por estas crianças que estão aqui à frente. Queremos pedir uma bênção para cada uma delas. Queremos pedir uma bênção para o acampamento do Senhor esteja conosco. Abençoa a irmã Irene também. Abençoa todos os irmãos que estão. Vamos até a isso. Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor. Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor. Os meninos e as meninas são levados a Jesus. Pequeninos, tão felizes.
Bom dia, amados. Que Deus vos abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostava de saber se tem alguém que nos visita nessa manhã, que está cá pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Damos as boas-vindas a todos os que cá estão presentes conosco. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus nesta manhã, engrandecemos ao Senhor e agora é o tempo de nós também aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para conosco, que não nos apenas aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Eu gostava que todos abrissem as vossas Bíblias lá no profeta Miqueias, está bem no Antigo Testamento. Profeta Miqueias, no Antigo Testamento, no capítulo 6 do profeta Miqueias. Profeta Miqueias é um dos pequenos profetas. Este é um dos profetas que esteve a profetizar para o reino de Judá por volta do século 7 a.C. Algumas fontes históricas dizem que ele também esteve a profetizar também um pouco no reino do norte, quando ele havia profetizado a queda de Samaria, o que aconteceu no ano de 722 a.C. Profeta Miqueias, no capítulo 6, nós vamos ler apenas 3 versos do capítulo 6 do profeta Miqueias. Amém? A Bíblia diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente diante do teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Somente até aqui, do verso 6 ao verso 9. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta hora. Engrandecemos o vosso nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela graça do Senhor, pelo dom da vida. Nós, nesta hora, Senhor, estamos a orar e a pedir, Senhor, que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós, a tua misericórdia esteja sobre nós, ó Deus, e que tudo que viermos a aprender, a falar, a fazer, seja para o teu louvor, seja para a honra e a glória que são devidas ao teu nome, Senhor. Muito obrigado por este privilégio, Senhor, que temos de aprender da tua palavra, de ter os nossos olhos abertos, Senhor, a enxergar a tua salvação, quando esta foi manifestada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Portanto, Senhor, nós oramos nesta hora, que o Senhor, ó Deus maravilhoso, abra as nossas mentes e os nossos corações para aquilo que o Senhor já tem revelado na tua palavra. É o que nós, nesta manhã, oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como nós dissemos no início, o profeta Miqueias foi um dos chamados pequenos profetas. Este esteve a profetizar no reino do sul, reino de Judá, né? Lembramos que Israel foi dividido, né? O reino de Israel foi dividido entre reino do sul e reino do norte. O reino do norte, a capital do reino do norte de Israel se chamava, a capital era Samaria, e a capital do reino do sul era Jerusalém.
Então, na altura, surgiram muitos profetas que estiveram a falar em nome do Senhor para redarguir o povo, para admoestar o povo referente aos seus pecados. Porque nesta altura, a nação, o povo estava bastante envolvido em pecados. O povo tinha, continuamente o povo vivia em pecado. Então Deus levantava profetas para que pudesse advertir o povo, para que o povo voltasse os vossos olhos para o Senhor, para os seus mandamentos, para que o povo não perecesse. Mas sabemos que, no decorrer desta história, sabemos que o povo continuava ao pecado, cedia ao pecado, continuamente ao pecado. Então, as consequências do pecado, elas eram manifestadas quando Deus permitia com que outras nações, outros povos, avançassem contra os israelitas e os dominassem. Miqueias foi um profeta desse tempo, no tempo dos reis Jotão, Acás e também do rei Ezequias, os reis de Judá. Inclusive isso está lá registrado também no profeta Jeremias. E nós podemos perceber que o Antigo Testamento, ele é tão necessário para conosco, tanto quanto o Novo. Então a gente conclui com isso que o apóstolo Paulo, ele não errou quando, inspirado por Deus, ele disse lá em 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a escritura é divinamente inspirada. Então há ensinamentos importantes em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e que, portanto, são prescrições de Deus, são orientações do Senhor para com as nossas vidas. O profeta Miqueias, ele então teve uma atuação preponderante no Reino do Sul, porque ele ficou também nos tempos do profeta Isaías também. Existem escritos do profeta Miqueias que estão muito relacionados também ao profeta Isaías, embora também ele esteve a profetizar no Reino do Norte, onde ele profetizou a queda, o domínio de Samaria, o que aconteceu no ano 722 a.C. O profeta Miqueias, ele condenava os pecados do Reino do Sul, de Judá, os pecados, e antecipou também o julgamento divino contra a nação. Nós vemos aqui, se nós lermos alguns capítulos do profeta Miqueias, nós vamos conseguir ter essa constatação de que haviam algumas profecias contra a nação pelos seus muitos pecados. Capítulo 3, capítulo 4, a gente vê isso. Bem também, como ele também predisse o triunfo dos israelitas também contra outras nações, como também está registrado no capítulo 4 também do mesmo livro. Miqueias esperava que a nação de Israel tornasse-se ao longo do tempo uma nação que seria uma bênção para os povos. Então, a característica deste profeta era que ele lançava de fato o julgamento pelos pecados do povo, mas ao mesmo tempo também ele profetizava de que o povo iria triunfar e que Deus iria conceder misericórdia. Nós, quando estudamos teologia, a gente vê que o povo de Israel passou por o que a gente chama de ciclo quádruplo, ou seja, desobediência, castigo, arrependimento e restauração. Se nós avaliarmos a história do povo dos israelitas, sempre teve este ciclo sem fim de desobediência, castigo pela desobediência, o arrependimento e também a restauração. Mas no contexto da leitura que fizemos, Miqueias capítulo 6, do verso 6 a 9, nós não podemos, para que nós possamos ter uma compreensão sobre aquilo que está contido no texto sagrado, nós vamos voltar um pouco para o verso 5, que é o verso anterior, o qual o profeta nos faz lembrar um pouco da história do profeta Balaão e também o rei de Moabe, o rei Balaque. Isso está aqui no verso 5, aqui, em Miqueias, no capítulo 6, no verso 5,
que a Bíblia diz assim: povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. O profeta faz lembrar o povo da história do profeta Balaão junto a Balaque, rei de Moabe, quando ele queria persuadir o profeta a amaldiçoar o povo. Está lá em Números, capítulo 22, um texto bastante conhecido, né, que está registrado no livro de Números, no capítulo 22, aonde Balaque, ele chamava o profeta Balaão e lhe prometia riquezas para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Por que ele fala isto? Porque Balaque sabia da história do povo de Israel, os triunfos que o povo obteve quando saiu do Egito, quando atravessou o mar, quando houveram grandes milagres, grandes conquistas deste povo. Entretanto, Balaque, então, ele chama o profeta Balaão para que o profeta Balaão pudesse amaldiçoar esse povo, para que esse povo não vencesse a batalha contra os moabitas. Entretanto, mesmo que Balaão recebesse esse recurso financeiro, e o coração do profeta Balaão, se nós vermos conforme Números 22 até o Números capítulo 24, a gente vai ver que é um coração inclinado para o pecado. Deus percebe o pecado do profeta Balaão, e ali há o episódio bastante conhecido de que Balaão, quando ele vai com a sua jumenta até aonde estava Balaque, a Bíblia diz que a jumenta vê o anjo do Senhor à frente, e a Bíblia diz que a jumenta ela resiste a ir, e Balaão fica irado e bate na jumenta, até o tempo em que a jumenta abre a boca e fala com o profeta, a dizer: por que tu estás a me agredir? Então o profeta não está totalmente desatento. Porque estou a ordenar que tu vás, e tu não vais. E ali então a Bíblia diz que Deus abre os olhos do profeta para que ele veja o anjo do Senhor ali à frente, e o anjo do Senhor repreende o profeta, para que o profeta não vá e amaldiçoe o povo de Deus, porque o povo de Deus é bendito. Portanto, Miqueias faz essa referência a esse fato histórico contido lá no livro de Números, no capítulo 22. O profeta Miqueias traz a lembrança deste episódio de Balaque a Balaão com a sua profecia para relacionar que não são aceitos sacrifícios para Deus ao estar em condição de pecado. Porque, na verdade, os sacrifícios que o profeta Balaão ele oferece para Deus é numa condição de pecado. É aqui que entra o que o profeta Miqueias está a chamar a atenção. E aqui, então, nós temos, nessa leitura do verso 6 até o verso 9, nós temos separamos em 3 blocos para que nós possamos ter uma melhor percepção. Eu quero que todos acompanhem, do verso 6 ao verso 9. Então nós vamos ler aqui do verso 6 ao 7, como está escrito: que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. É interessante que aqui a primeira pergunta que é feita é: como comparecer diante do Senhor? É exposto que diante do pecado de Judá, como é possível apresentar-se diante do Senhor? Essa é uma pergunta que nos é feita hoje. Como nós nos apresentamos diante do Senhor estando em pecado? Como nós nos apresentamos diante de Deus na nossa condição de pecadores? Como nos apresentar diante de Deus quando nós estamos em pecado? O profeta diz que mesmo que se ofereça sacrifício, conforme está escrito, verso 7 inclusive: agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma.
O profeta, na verdade, diante dessa condição de miséria, o profeta diz que mesmo que se ofereça o melhor sacrifício, porque veja, o profeta está cá a dizer, como que me apresentarei? No verso 6 ele diz, né? Direi com holocaustos, com bezerras de um ano, são ofertas que seriam aceitas diante do Senhor. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros. Ou seja, continuamente nós vamos oferecer sacrifícios de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, até o meu primogênito pela minha transgressão. Um fato aqui bastante curioso, que o profeta fala sobre a entrega do primogênito, né? E isso nos vem ali uma lembrança, né, de quando Deus oferece o seu primogênito para a nossa salvação. É uma analogia bastante interessante que o profeta Miqueias faz aqui nessa leitura. Como que esse sacrifício seria aceito? Será que eu tenho que me apresentar diante de Deus com tantos sacrifícios para que então Deus perdoe a minha transgressão? Essa é a pergunta que o texto nos faz. Era mister que houvesse um sacrifício perfeito e definitivamente remisse o povo, pois o Senhor já estava farto de tanto sacrifício. O Senhor Deus já estava farto de o povo chegar toda hora a sacrificar animais, a estar no templo, a sacrificar-se, a levar ao sacerdote, e passava ano, entrava ano, e os mesmos pecados e as mesmas transgressões. O povo era inclinado à idolatria, o povo era inclinado aos deuses dos povos inimigos de Israel, que estavam ali em derredor. Era uma inclinação muito forte ao pecado. Nada diferente do que nós muitas vezes vivemos como sociedade. Não tem pessoas que estão escravas do erro, escravas do pecado. E como que nessa condição de pecado pode se apresentar diante de Deus? Com sacrifícios? Com milhares de carneiros? Com milhares de azeites? Como está escrito, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Será que é isso que aplaca, na verdade, que limpa a nossa transgressão diante do Senhor? Este é o que o profeta cá está a perguntar à nação. Nós vemos aqui que tem, diante desse cenário triste, era mister que houvesse então um sacrifício perfeito e que realmente redimisse o povo de Deus. Então nós vamos agora para a leitura do livro aos Hebreus, no capítulo 10. Depois a gente volta para Miqueias. Não perca Miqueias, porque a gente vai voltar para cá. Mas é importante que nós façamos a leitura do que está escrito cá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Eu quero que todos, por favor, acompanhem essa leitura, porque essa leitura faz conexão exatamente com o que o profeta Miqueias esteve a dizer. Capítulo 10 de aos Hebreus. Capítulo 10 de aos Hebreus. Da Epístola aos Hebreus. Nós não sabemos a autoria da Epístola aos Hebreus. Eu, particularmente, tenho o costume de dizer que é a epístola escrita pelo próprio Espírito Santo. É bom não termos quem foi que escreveu, porque essa é uma epístola muito importante para nós, né? É central na nossa percepção sobre a superioridade do sacrifício perfeito. Prestem atenção, por favor, aos Hebreus no capítulo 10. Vou fazer leitura. Porque tendo a lei a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração pelos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado.
Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O escritor de aos Hebreus aqui já está a fazer referência ao Senhor Jesus Cristo e ao seu advento como sacrifício perfeito, cabal e definitivo pelos nossos pecados. Verso 6: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais te oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui é a manifestação do Senhor Jesus em entrar no mundo como um sacrifício perfeito e definitivo para redimir todos os nossos pecados. Verso 9: tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feitos quantas vezes? Uma só vez. Aleluia. E assim todo sacerdote oferece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos vossos pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Escritor de aos Hebreus, fazendo uma analogia aos sacrifícios do Antigo Testamento que eram derramados e nada eficientes, mostra a importância da chegada de Jesus Cristo, que veio em carne para nos redimir definitivamente e para que os nossos pecados fossem definitivamente perdoados. Veja a diferença? Conseguem perceber a diferença? Profeta Miqueias mostra um cenário catastrófico de que, por mais que se ofereçam sacrifícios pelos pecados, eles serão aceitos diante de Deus? Essa é a pergunta. Portanto, o escritor de aos Hebreus traz-nos a revelação de Deus de que era necessário de que houvesse um sacrifício perfeito, personificado em Jesus Cristo, porque a partir de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, cabal, definitivo, único, e não mais outro sacrifício. E em Cristo, a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós não há mais necessidade de sacrifícios e oblações pelo pecado. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, de que a partir de Cristo, a nossa história muda. A nossa história muda a partir de Cristo. Amém? Vamos voltar lá para o drama de Miqueias? Vamos voltar? Voltar lá ao drama de Miqueias. Voltarmos lá àquele cenário triste do profeta Miqueias. Porque cá, ainda no profeta Miqueias, ainda não havia sido manifestado o Senhor Jesus. Mas hoje nós temos o privilégio, porque somos o mesmo povo de Deus, só que agora estamos em Cristo e a história é diferente. Mas a gente precisa voltar cá, porque ainda existem ensinamentos importantes que devemos observar. Passar para o verso 8 de Miqueias 6. Voltamos para Miqueias, tá bem? Capítulo 6, no verso 8. O verso 8 diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente diante do teu Deus? Esta é a pergunta.
O verso 8 ele tem por tema obediência ao Senhor. A declaração do profeta Miqueias, ela vem de encontro ao que o Senhor dizia. O Senhor Jesus, ele dizia dos religiosos. Lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele chamava a atenção dos fariseus. E um dos pontos que o Senhor Jesus chama a atenção dos religiosos é dizer assim, olha, vocês, verso 23, ele diz, vocês que dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negligenciam as coisas mais importantes da lei, que é a misericórdia, a justiça, o juízo. Ou seja, o Senhor Deus, ele chama a atenção porque os religiosos estavam preocupados com uma vida de boas obras, apenas das obras, sem se esquecer do mais importante da lei. Ele vem de encontro, esse trecho que nós lemos do verso 8 do profeta Miqueias, vem de encontro ao que o Senhor Jesus sempre advertiu aos religiosos que estavam preocupados com as obras e se esquecer de executarem, de exercerem o que é mais importante na lei. Sem se preocuparem em submeter-se ao Senhor. Inclusive, essa declaração do profeta Miqueias, aqui no verso 8 que nós lemos, ela tem referência ao que a lei mosaica, lá em Deuteronômio, também chama. Aonde Deus chama e conclama o povo para que o povo seja temente ao Senhor. Para que o povo tenha o temor de Deus. Se tu queres andar com a tua vida bem, tu tens que ter o temor do Senhor. Tens que andar em conformidade à vontade e à sujeição do Senhor. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, ele diz isso. Lá no capítulo 5, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ao seu tempo oportuno ele vos exaltará. Temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus. Sujeitarmos, pois, a Ele. É essa a orientação que o profeta Miqueias está a chamar ao povo. Observe a palavra do Senhor. Cumpra a vontade do Senhor. Abandone a sua vida de pecado. Era esse o chamamento que o profeta Miqueias está cá a chamar a atenção do povo de Deus. E aqui, nesse verso 8, vem também uma história muito importante do rei Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 15, narra a história do rei Saul, que teve um momento em que ele venceu os amalequitas, mas, entretanto, ele poupou a vida do rei amalequita, quando Deus havia ordenado de que todos os inimigos fossem destruídos. O que fez o profeta Saul, o rei Saul? Ele pega, ele recolhe o melhor dos animais e também ele poupa a vida do rei amalequita. Então, quando o profeta Samuel vai ao encontro do rei Saul e ouve barulho de animais, ele fala: que barulho de animais é esse que estou a ouvir? Aí o rei Saul fala assim: não, eu acabei com os inimigos, mas poupei os animais para que a gente ofereça a Deus sacrifício. Mas Deus havia ordenado ao rei Saul que todos os inimigos fossem derrotados. Então, portanto, ele não obedece à vontade do Senhor. Ele quer fazer as coisas para com Deus do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Ele quer executar as coisas de Deus do seu jeito e não observar a vontade do Senhor. O que aconteceu com o rei Saul? Caiu. O reino dele foi cortado. O reino dele foi tirado. E nesse contexto da leitura de 1 Samuel capítulo 15, o profeta fala: olha, Deus disse: arrependo-me de te ter posto como rei, porque tu não andas segundo os meus mandamentos. Muito triste. E o rei Saul acaba por cair, né? Acabou por cair ali. Deus já não mais falava com ele. Saul achava que oferecer os sacrifícios iria atenuar, Deus iria aceitar tudo de qualquer jeito. Não, tá bom, eu pego, eu levo esses animais, eu faço sacrifício para Deus e Deus vai se agradar. Não é assim. Porque Deus havia dado um mandamento e Saul não havia cumprido o seu mandamento. É o que está cá, o profeta Miqueias está cá a orientar no verso 8. Não é importante que nós pratiquemos a justiça, amemos a beneficência e andamos diante do Senhor com humildade?
É isso que Deus quer. Lá em 1 Samuel capítulo 15, ele diz que obediência é melhor do que sacrifício. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. E é interessante que muitos correm para cima, para baixo, para querer agradar a Deus da sua maneira, sem se submeter à vontade de Deus. É isso que o profeta aqui está a chamar a atenção. Por isso que ele diz: oferecerei eu muitos sacrifícios, e Deus, como que eu poderia chegar diante de Deus a oferecer tantos sacrifícios? E Deus se alegraria com isso. Aí entra então agora o verso 9. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Verso 9 de Miqueias 6, conforme nós lemos, é a última parte, aonde diz o quê? É este o clamor que corresponde bem aos nossos dias: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. É o tempo em que nós devemos voltar e volver os nossos olhos para o Deus Todo-Poderoso e buscá-lo enquanto podemos encontrar. É isso aqui que o profeta Miqueias está chamando a atenção. E veja que o profeta Miqueias, ele escreve aqui no verso 9, no início do verso 9 ele diz assim: a voz do Senhor clama à cidade. E é o nosso propósito nesta cidade. Nós temos as nossas portas abertas para pregar o arrependimento às pessoas e que estas se convertam ao Senhor. Embora o homem se sinta hoje autossuficiente, é patente que todo ser humano tem uma carência que somente o Senhor pode suprir. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós, como igreja do Senhor, temos que continuar a levantar, a arvorar este estandarte do nome de Jesus Cristo e conclamar as pessoas que se arrependam e que se convertam ao Senhor. Porque estamos a viver dias maus. Estamos a viver situações em que é necessário que nós estejamos como que diante do Senhor continuamente. Mas não com sacrifícios contínuos. Eu ofereço hoje, amanhã vou pecar, e aí amanhã eu ofereço outro. Deus, eu prometo que não vou mais errar, e a semana que vem vou errar de novo. Não é esse ciclo quádruplo de uma vida que não tem um compromisso em vai e não peques mais. Por isso que é importante o temor do Senhor. Nós estarmos atentos para que nós não venhamos a desagradar a vontade de Deus. É isso. Esses 4 versos que nós lemos do profeta Miqueias chamam essa atenção. E o que nós temos de aplicação para nós agora? Nós já tivemos aqui um grande conforto em nossos corações quando a gente lê a Epístola aos Hebreus e sabemos de que todos estes sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram sombra da manifestação do sacrifício perfeito que foi feito pelo Senhor Jesus. Nós temos aqui algumas aplicações que eu creio que são importantes para nós levarmos para a nossa vida. Nós lemos aqui as leis e os profetas do Antigo Testamento, mas tudo isso é sombra daquilo que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma novidade: o Senhor Jesus já veio. Os profetas do Antigo Testamento, eles olhavam como uma sombra do que viria. Nós não. Nós hoje olhamos para trás porque o Senhor Jesus, ele já veio. Nós hoje andamos conforme os passos daquele que vive para todo sempre. Senhor Jesus já veio. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está lá em Aos Gálatas, capítulo 4.
Ele veio em carne. 1 de João, capítulo 4, também diz que ele veio em carne. Aliás, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz o quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele já veio. Jesus já veio. Jesus já veio. Já consumou a obra. Hoje nós vivemos consoante a graça de Deus manifestada em Jesus. E mesmo sendo Deus, ele abdicou-se da sua glória e fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se e de morte até a cruz. Isso está lá em aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Como homem, ele literalmente morreu na cruz. No Evangelho de João capítulo 19, ele diz o que? Está consumado. Está consumado é porque não há mais nada a fazer. Não há mais nada a acrescentar. Consumado, perfeito, cabal. Cada gota daquele sangue foi derramada para um propósito. E nós somos parte deste propósito. Louvado seja Deus. Muitos testemunharam da sua ressurreição. Nós estivemos a assistir um filme esses dias em casa, que os religiosos, quando os religiosos pagaram os guardas para mentirem de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, e aí vão mentir, mas essa mentira ela não perdurou, porque o sangue de Jesus está derramado em nossos corações até os nossos dias. Nós testificamos e confirmamos que o Senhor Jesus, ele vive para a glória de Deus. Ele subiu ao céu. Está sentado. Lá em Atos, capítulo 1, quando os discípulos, depois daquela orientação dos ensinos do Senhor, a Bíblia diz que ele sobe aos céus. Ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Está lá em aos Hebreus também, capítulo 1. E hoje ele é o nosso único mediador. Lá em 1 de Timóteo, capítulo 2, a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o mediador entre nós. Este foi o sacrifício que fora feito. Este é o sacrifício. Se nós pudéssemos falar ao profeta Miqueias, poderíamos dizer a ele: profeta Miqueias, agora nós conhecemos quem se sacrificou por nós de uma forma perfeita, cabal e definitiva. Ao reconhecer em Cristo, ao estar em Cristo e reconhecer o seu santo sacrifício em nosso lugar, somos aceitos para com o Senhor. Eu convido você que ainda não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, que se renda ao Senhor para que este sacrifício cubra a sua vida. É necessário que nos arrependamos e que nós olhemos para o Senhor Jesus e entreguemos a nossa vida a Ele, para que possamos ser como filhos de Deus, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E não é pelas obras, graças a Deus não é pelas obras. O apóstolo Paulo, lá em aos Efésios 2, verso 8, ele diz: a salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vamos nos gloriar, porque não foi pelos nossos méritos, mas foi pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Sacrifícios e boas obras, conforme o profeta Miqueias falou, não salva ninguém. Sacrifício e boas obras não é isso que salva. Mas alcançamos perdão dos nossos pecados ao confessar ao Senhor que está pronto a nos perdoar os nossos pecados. Diz lá em 1 de João, no capítulo 1, a partir do verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Irmãos, nós não estamos isentos de cometer erros. Tu podes dizer assim para mim: pastor, é fácil para o senhor não sabe a minha vida, o senhor não sabe as dificuldades que eu enfrento. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei. Entretanto, queridos, nós não estamos isentos do erro. Mas hoje nós temos um Senhor a quem recorrer. Hoje nós temos um Deus a quem clamar. Hoje nós temos um Senhor a quem confessar.
Entre no recôndito da tua vida. Confessa o teu pecado ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e cobrir-te com as suas mãos. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos quem? Um advogado diante do Senhor. Não há pecado que Deus não perdoe. Mas o teu coração tem que estar arrependido. Tu tens que voltar os olhos para Deus. Confessa o teu erro. Arrependa-te do teu pecado e Deus vai te perdoar. Somos guiados pelo Senhor para não desagradá-lo. Por isso que nós temos hoje o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence. Não vá por aí. Não vá por aí porque é pecado. Não faça isto porque isto vai frustrar a tua vida. O Espírito Santo, ele está como o Consolador. Ele é o Consolador da igreja. É Ele quem nos fortalece para que a gente não ponha as mãos ao pecado. É Ele quem dá o toque em nosso coração para não errar. Basta que estejamos sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis ao que Deus está a nos falar. E com certeza a gente vai pecar menos. A gente vai errar menos. O mais importante é nos arrependermos dos erros. Irmos e procurar não mais pecar. Quero finalizar a dizer o que o Senhor Jesus disse àquela mulher que foi pego em adultério, mas que não havia quem a acusasse. E o Senhor Jesus fala: nem eu te condeno, vá. E o que ele diz ao final? Vá e não peques mais. Devemos aprender com os erros e procurar não mais cometê-los. Amém? É isso. O profeta Miqueias chama a atenção e a gente consegue perceber a superioridade do sacrifício de Cristo, que cobriu todos os nossos pecados. E hoje somos livres. Livres, porque o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que esta leitura possa nos ajudar a perceber a importância de olharmos para Jesus como sacrifício perfeito. Amém. Vamos orar nesse momento. Quero que possamos nós, neste momento, fazer essa oração de agradecimento ao Senhor. Pai querido, nós te somos gratos. Te somos gratos, Senhor, porque a tua palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, tem a nos ensinar. Muito obrigado, Senhor Deus. Porque o apóstolo Paulo não errou quando, inspirado por Deus, disse lá em 2 Timóteo 3,16, ele diz: porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para admoestar, para corrigir injustiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra imutável, por esta palavra indestrutível, esta palavra que o Senhor Jesus muito bem disse a verdade quando disse: céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu creio, Senhor, que a palavra de Deus, ela tem este propósito de que as nossas vidas sejam estribadas na tua graça, as nossas vidas sejam aprumadas conforme o teu querer, para que nós possamos ser o teu povo, para que nós possamos, ó Deus, receber de ti, Senhor, ó Deus, e agradar ao Senhor, ó Pai. Temos o objetivo, Senhor, de nos arrepender o tempo todo e confessar a ti os nossos pecados. E é isso que fazemos nesta hora. É isso que cada um de nós fazemos neste momento, Senhor. Confessar os nossos pecados, confessar as nossas faltas, a nossa falta de fé, a nossa, muitas vezes, a falta da esperança. Ó Deus, a confessar que muitas lutas e dificuldades, Senhor, quando nós imaginamos que não suportamos, a Bíblia Sagrada nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a Bíblia diz: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com aprovação dará também o escape, para que possais suportar. Oh, Papai maravilhoso, ajuda-nos para que nós confiemos mais no Senhor, que possamos entregar nossas vidas diante de ti, Senhor, e observar a importância do vai e não peques mais, evitar o pecado, Senhor,
Fortaleça-nos e nos ajude, Pai, para que, ó Deus, possamos estar sensíveis à Tua voz e não, ó Deus, estender as mãos ao erro, ao pecado. Porque a gente vê, como o profeta Miqueias muito bem vaticinou, este povo era um povo que cometia erros e queria que com muitos sacrifícios lhes fossem perdoados, mas não é assim. Não é assim. Hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque um único sacrifício já foi feito em nosso favor. Portanto, Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. E que o Espírito Santo de Deus, ó Deus, circule a tua igreja, fortaleça, console, fortaleça a tua igreja, Senhor, para que possamos andar consoante a vontade do Senhor, contido na tua palavra. Ó Deus, como disse o salmista no Salmo 119, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que o Senhor abençoe, conceda-nos, ó Deus, uma semana vitoriosa, uma semana cheia da tua graça. Ó Deus, cada um de nós nos nossos desafios, dificuldades, ó Deus, planos, projetos. Ó Papai maravilhoso, que a nossa vida esteja no recôndito das tuas mãos e debaixo da tua graça. Porque como disse o Evangelho de João, capítulo 15, no verso 5, sem vós nada podemos fazer. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, eu gostava que nós ficássemos alguns momentos em silêncio para ouvirmos o pós-lúdio. Confesse a tua vida ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor. Amém? E que esta palavra possa edificar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.